Boa noite. Olha, ver essa casa cheia dá um frio na barriga, viu, minha gente? Meu Deus, que coisa linda. Olha, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar de volta aqui, a minha casa também, né? E principalmente depois desse período que a gente passou aí tão longo, né, para essa casa ser refeita, ser repaginada, e a gente vê-la assim, toda uma mocinha novamente, dá uma alegria muito grande. E eu queria muito agradecer a todos, em nome do Viana, a todos aqueles que se uniram e ainda se unem, né, que unem suas mãos aí, para que todo esse tempo que a gente passou, nesse período aí de refazimento, e todos aqueles que ajudaram, então nós precisamos sempre manter as nossas mãos unidas, né? Então, agradecimento grande e sincero por todos os encarnados e desencarnados que cooperaram, né, para que a gente estivesse aqui de volta, vendo a nossa casa se refazendo cada vez mais, não é? E uma outra coisa que eu queria falar também é que eu queria parabenizar esse grupo, que coisa linda, Semente de Amor. E eu queria dizer também, corroborando com o que Eva disse no começo, que um trabalho como esse é um verdadeiro tratamento espiritual. Então, quando a gente chega numa casa que tem vozes unidas, lindas, falando de amor, falando de Jesus, a gente está naquele momento não só apreciando arte, a gente está também recebendo fluidos tão benéficos da espiritualidade, né, em direção a nós, nos auxiliando, nos serenando, ouvindo as nossas preces, porque quando a gente canta, a gente também conversa, né, com Cristo. Então, parabéns, gente, que coisa linda. O nome é certo para vocês, viu? É Semente de Amor mesmo. Muito lindo. Me sinto já acolhida. E bem, vamos começar, né? O nosso tema de hoje se chama Deixe-se acolher por Jesus. E aí a primeira coisa que eu faço é fazer uma pergunta sobre a palavra acolhimento, não é? O que é que vem na cabeça da gente quando a gente pensa em acolhimento? Acolhimento, para mim, é uma palavra muito bonita. E acolhimento me dá uma sensação de fofinho, sabe? De gostosinho, de quentinho no coração. Então, acolhimento me remete a muita coisa boa, me remete a café. Quem gosta de café? Eu amo café. Ah, meu Deus. Acolhimento me remete a bolo. Bolo de milho, bolo baeta, bolo de batata, né? Acolhimento também. Oh, meu Deus. Era o dia certo. Acolhimento também me remete a uma visita a uma pessoa amiga, não é? Com quem a gente se sente à vontade, tira o sapato e senta no sofá e dobra a perna, senta no tapete da sala e conversa por horas. É aquela música que uma pessoa amiga nos envia, não é? E diz assim, amiga, escuta aquela letra, não é? Escuta essa voz, que coisa maravilhosa. E assim, minha gente, aos poucos, a gente vai dissolvendo as barreiras, né? Diminuindo as distâncias, e a gente vai se deixando acolher pelo outro, à medida que a gente o acolhe também, não é? Então, pensando nisso, pensando em acolhimento, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre essa palavra, mas uma definição que eu tentei achar para ela ao meu modo foi essa que está aí. Acolhimento é afeto em movimento, não é? Acolhimento é afeto e afeto é um processo. Ninguém tem afeto do nada, né? Então, a gente se afeiçoa a algo que a gente vai aos poucos conhecendo, né? Para aquilo que a gente vai aos poucos se entregando. E o acolhimento ele pode ser rápido, de certa forma, e pode ser um processo também, né? Uma caminhada, uma jornada. E quando a gente fala no Evangelho de Jesus, a gente tem aí, para usar uma palavra chique, é um manancial, né? Acho chique essa palavra. Uma fonte rica em acolhimento que o Mestre nos exemplifica, que ele nos dá, né? Mas não é um acolhimentozinho assim superficial, não. O acolhimento que ele nos dá é um acolhimento que nos
leva a nossa cura, a nossa libertação das nossas limitações. É um acolhimento que nos faz olhar para a gente mesmo com mais misericórdia, não é? É um acolhimento que nos faz ver, sim, as nossas sombras, mas sem que a gente deixe de enxergar também a nossa dignidade, não é? Então, não é um acolhimento que faz com que a gente fique só se chicoteando, né? Preso nas nossas culpas. É algo que nos liberta. E pensando nisso, eu escolhi 4 momentos do Evangelho para que a gente tivesse esse olhar, que a gente tivesse esse foco do acolhimento que Jesus deu a esses personagens, a esses irmãos do Evangelho. Então vamos começar. O primeiro momento que a gente vai visitar está em Lucas, no capítulo 5, versículos 12 e 13, que é a cura de um leproso. Então Lucas diz assim para a gente: estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Então, gente, imediatamente a lepra desapareceu dele. Foi um acolhimento rápido. Esse homem foi rapidamente curado e reintegrado à sociedade. No entanto, a gente vai focar aqui no acolhimento. Porque Jesus, ele poderia ter ouvido esse apelo, né, desse homem e ter dito assim: ah, tá bom, tá certo, tá curado, viu? Tchau. Mas ele não fez isso, né? Além da cura da qual esse homem necessitava, Jesus, na sua sensibilidade, ele enxergou além. E ele acolheu esse homem da maneira mais impensável para aquele contexto. Porque a gente pode acolher uma pessoa de diversas maneiras, né? A gente pode acolher com um olhar, a gente pode acolher com um aceno, né? Com um sorriso, com uma palavra. Mas Jesus fez a escolha mais difícil, porque ele sempre faz a escolha mais difícil, né? Para nos ensinar. E ele fez a escolha de acolher esse homem através do toque. Então, ele o tocou. E por que é a mais difícil? Era um leproso. Uma pessoa com essa enfermidade naquela época, ela tinha que ser execrada, isolada, ela vivia em completo abandono naquela sociedade, né? Ela usava um sino no pescoço para que quando ela se aproximasse, aquele sino fizesse barulho e as pessoas tivessem tempo de correr, de se afastar, né? E Jesus toca nesse homem. Que coisa inesperada, que coisa extraordinária. Dá para alguém imaginar o que esse homem sentiu? Eu não consigo imaginar. E aí, quando a gente traz o evangelho para o nosso dia a dia, a gente se pergunta assim: tudo bem, hoje em dia, tantas coisas fazem com que nós nos esquivemos do contato com o outro, não é? Às vezes é uma pessoa que tem uma voz que te irrita e você quer evitar contato com ela. Às vezes é uma pessoa que naquele dia, naquele trabalho que ela estava fazendo, não conseguiu fazer um asseio apropriado, não é? E tem os odores naturais do corpo e você nem se aproxima muito de fulano hoje. Coisas tão pequenas que fazem com que a gente faz que nem um amigo meu diz, né? A gente faz a egípcia, né? Fica assim de perfil, finge que não viu, não é? Coisas tão pequenas que provocam em nós o que há de pior em nós, que é a indiferença. É quando Jesus diz assim, né? O amor de muitos esfriará. Isso é a indiferença. Então, a indiferença, ela é a força exatamente contrária ao acolhimento. Ninguém acolhe, ninguém estando indiferente, fingindo que não viu. E eu fico pensando que os discípulos que acompanhavam Jesus nessa passagem tiveram ali uma grande lição, mais uma, né? Mais uma. Uma grande lição sobre o que fazer com o meu medo.
Porque é claro que eles sentiram medo, né? Eles tiveram ali um grande encontro com os seus medos naquele momento. E o medo é importante, o medo faz com que a gente pense antes de agir, é verdade, tenha precaução. Mas a gente não pode ter um medo que nos paralise, que inviabilize a nossa ação para com o outro, não é? E quando a gente vê essa capacidade de Jesus de se colocar no lugar do outro, a gente aprende com ele a fazer isso. A gente precisa sofrer sim pelo outro, mas fazer algo em relação a isso, não é? E isso me lembra muito uma frase de Chico Xavier, que ele dizia mais ou menos assim: caridade que pensa muito chega atrasada. Caridade que pensa muito chega atrasada. Jesus sabia o que fazer, ele tinha a capacidade de atuar e ele não titubeou. Ele fez o que ele precisava fazer. Que a gente se inspire também nisso. Se a gente sabe que a gente tem a capacidade de fazer, mesmo com os nossos medos, que os nossos medos não nos paralisem de agir em direção ao outro e de acolhê-lo. A segunda passagem que a gente vai ver é a da mulher hemorrágica. Então, essa é bem famosa, né? Todo mundo já viu, muitos estudos sobre ela. Mas só para a gente contextualizar, vamos lembrar rapidinho. Então, essa mulher estava há 12 anos em um fluxo hemorrágico que não passava. E ela já tinha procurado todos os médicos, todos os conhecimentos da época, todos os tratamentos para sanar aquilo e nada acontecia. Então, a gente consegue, ou tenta, imaginar o que seria estar nessa situação, porque uma mulher nessa situação naquela época, ela era considerada impura, ela era considerada indigna de estar em convívio na sociedade. Sabe por quê? Porque tudo que ela tocasse, qualquer pessoa que ela encostasse a mão, estaria também considerado impuro. E aquela pessoa teria que fazer assim vários rituais de purificação para que ela conseguisse estar apta a voltar ao convívio em sociedade novamente. Já imaginou que transtorno era isso? E isso certamente a levou para um total abandono. Certamente não tinha mais contato com a família, não tinha amigos, abandonada, sozinha, não é? E aí o que deve ter acontecido, que aí eu uso a minha imaginação também, né? Ela deve ter ouvido falar da fama de Jesus, aquele homem que estava ali a curar muitas pessoas. Ela já tinha usado todos os meios que ela conhecia e ela pensa e se agarra a essa ideia, pensando o seguinte: é a minha chance. Se eu tocar na barra da roupa dele, da túnica dele, eu vou ser curada. Eu preciso conseguir. E o que é que ela faz? Quem se lembra? Ela sai correndo, enfrenta as multidões, consegue o que ela havia almejado, ela consegue tocar na roupa dele. Ele sente uma força, né, uma virtude saindo de dentro dele e diz: uma virtude saiu de mim, quem me tocou? E aí é o momento que a gente vai visitar agora, porque ela não tinha mais como escapar, ela tinha que fazer essa confissão pública. E em Lucas, no capítulo 8, versículos 47 e 48, eis o que acontece. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo por que havia tocado nele e como logo fora curada. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Então, meus amigos, o que nos chama a atenção nessa passagem, primeiramente, é o poder de decisão dessa mulher. É a obstinação dela, né? E é algo que nos inspira, porque quando a gente entende que a gente precisa do acolhimento do Cristo, a gente não pode mais se sabotar. A gente precisa, como ela, enfrentar os nossos medos, enfrentar as multidões que nos separam de Jesus
e ir em busca dele. Ir em busca dele não só entre as multidões, nos barulhos externos, mas principalmente buscando acalmar as nossas tempestades internas, no silêncio do nosso quarto, quando a gente conversa com ele, se abre honestamente. E do outro lado a gente vai encontrar essa força que é Jesus, nos chamando de filho, nos chamando de filha, nos convidando ao bom ânimo, a levantar a cabeça, a seguir adiante. Então, quando a gente pensa em acolhimento, Jesus, ao chamar essa mulher de filha, publicamente, uma mulher que não tinha certamente mais nenhum contato familiar, ele a reintegra à sociedade, ele a faz ser pertencente novamente. E aí, pensando nesse ponto, né, do acolhimento, eu fico me perguntando o seguinte: Jesus, ele acolheu essa pessoa que era apontada por todos, né, naquela sociedade, e ele teve coragem, né, para fazer isso também. Vamos pensar assim na nossa condição mais humana, né? E aí eu pergunto a cada um de nós: será que a gente, quando está num contexto em que várias pessoas estão juntas e estão descontentes com uma pessoa em questão, aquele termo chamado o inimigo em comum, né? E elas estão ali tendo a sua razão de ser, muitas vezes, porque muitas vezes nós não somos pessoas fáceis no convívio, né? A gente causa também perturbação, a gente causa também discórdia até muitas vezes, desconforto. E as pessoas muitas vezes não sabem lidar com isso e ficam unidas ali naquela troca de desabafos negativos, né, com relação a essa pessoa. Pense no seu ambiente familiar. Pense naquele primo, naquela neta, naquela sobrinha, naquele irmão, naquele tio. Pense nessa pessoa, naquele cunhado, que muitas vezes causa situações de desequilíbrio. E as pessoas em volta não sabem como lidar com isso. O que é que eu, estando inserido ou inserida nesse contexto, e buscando, né, e pretendendo ser um seguidor do Cristo, o que é que eu posso fazer? Eu vou ser mais um a fazer uma crítica mais venenosa? Eu vou ser mais um a apontar a conduta infeliz daquela pessoa? Ou eu vou optar pelo caminho mais difícil, que é sempre o caminho de Jesus? Ou eu vou tentar, de acordo com as minhas forças, elevar aquela situação para um entendimento maior? Será que eu consigo fazer com que as pessoas que ali estão descontentes consigam se unir em prol de fazer algo que ajude aquele irmão que está em desequilíbrio, vamos chamar assim, a ter um caminho melhor, uma atitude melhor? Gente, ó, tudo bem, eu entendo que fulano faz essa coisa e tal, mas o que é que a gente pode fazer para ajudar? Será que alguém consegue se aproximar dessa pessoa e apontar uma nova direção? Fazer uma nova sugestão? Indicar um novo caminho? Ou será que a gente compactua, silencia, se afasta e deixa a coisa como está, né? Deixa ruim para ficar pior. Tem uma frase mais ou menos assim, né? Pensemos sobre isso. Eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas quando eu penso sobre isso. Mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar. O mundo está muito conflituoso, muitas guerras, como a gente sabe. E a gente entende que o conflito começa dentro da gente. Começa dentro da nossa casa, começa no ambiente de trabalho, com pequenas coisas, com pequenas atitudes que vão aos poucos nos envenenando. Então pensemos, o que é que eu posso fazer quando um cenário assim, aonde um irmão nosso é apontado, até com sua razão de ser, não vamos também, né, esquecer disso, mas o que é que eu posso fazer para buscar acolhê-lo, mesmo sabendo que quando a gente acolhe alguém que recebe críticas de várias pessoas, parte dessas pedras que estão sendo atiradas nele
provavelmente vão cair na nossa cabeça também. Mas aí fica o nosso desafio, não é? De seguir o Cristo, já que ele é modelo e guia. O que é que a gente pode fazer com relação a isso? Pensemos, não é? A segunda passagem é a da mulher samaritana. Esse acolhimento da mulher samaritana, ele é impressionante, porque ele tem várias camadas, né? Ele é longo, ele é processual. Jesus vai ali acompanhando aquela mulher, aquele psiquismo dela, com muita paciência, né? Muita observação. E a gente pensa o seguinte, que a conduta da mulher samaritana não era uma conduta tida como aceitável para aquela sociedade. Hoje em dia ela seria apontada. Imaginemos 2000 anos atrás, não é? Então, naquela sociedade, a gente percebe que para essa mulher faltava-lhe receber acolhimento, faltava-lhe receber amparo, respeito da comunidade, né? E muitas vezes, quando a gente percebe que nos falta isso com relação ao nosso entorno, a gente começa a usar uma capa cheia de espinhos. E aí a pessoa que se aproxima de nós até tem boa intenção, até quer falar algo para nos elucidar, mas a gente está tão mal acostumado a ser apenas ignorado pelos outros, diminuído pelos outros, que a gente rebate. E rebate com agressividade, rebate com aspereza. E foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher. Ela não estava habituada a ter esse tipo de entrega, de abertura com relação a ninguém. Então, a gente vai ver apenas algumas falas dessa passagem, para que a gente possa ir aos poucos observando esse acolhimento do Cristo para com ela. E Jesus, muito sabiamente, começa assim, devagarinho, pelas bordas, né? Então ele começa assim, ó, dá-me de beber. E como é que ela responde? Olha a pancada que ela vai dar. Ela diz assim, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então a gente pensa o seguinte, ela já não era acolhida pela própria comunidade dos samaritanos. Os samaritanos já eram inimigos dos judeus. Então o que é que ela pensa? Eu já recebo pedra dos meus. Vou receber pedra de você também. Então ela já rebate, já coloca uma muralha ali entre eles, né? A conversa continua até que num dado momento Jesus diz o seguinte, vai, chama o teu marido e volte aqui. Gente, naquela sociedade, ao olhar para uma mulher, já se subentendia que ela tinha marido, né? A mulher, ela só era reconhecida como alguém digno em sociedade por ser casada, por ter um marido. E é claro que Jesus sabia da realidade daquela mulher. É claro que ele sabia que ela não tinha marido. Mas se ele chega e revela isso de cara, de imediato, além de muito agressivo, seria extremamente desrespeitoso para com ela. E Jesus é de uma sensibilidade aqui nesse momento. Ele é de, eu uso uma palavra para Jesus que pouca gente usa, eu acho, que é elegância. Jesus é muito elegante. Ele sabe da realidade dela, mas ele dá a chance dela fazer a escolha de tirar a própria máscara e revelar, colocar a sua realidade por sobre a mesa, para que ele escute da boca dela. E é isso que ela responde. Não tenho marido. Ela aceita a proposta, nesse acolhimento que já está ali acontecendo em processo. Tira essa máscara. E dizer isso naquela época, eu acho que era de uma grande dificuldade para qualquer mulher. A situação continua, a conversa se prolonga, até que num dado momento desse acolhimento, ela se abre de tal maneira que ela consegue compartilhar com Jesus de um anseio do seu coração, né? Ela faz uma confissão espiritual para ele, vamos chamar assim, quando ela diz, eu sei que o Messias vem. E aí vem a grande revelação, quando ele diz, eu o sou, eu que falo contigo.
É muito forte isso, né? Então a gente vê a força, o poder de que um acolhimento fraterno, bem feito, bem executado, construído, sem julgamentos, a força que isso causa na vida de qualquer pessoa que se abre para esse momento, né? Essa mulher, ela sai de uma condição inferiorizada, menor, indigna, desconfiada, não é? Para uma anunciadora da boa nova naquela comunidade. Então, o que é que a gente pode entender desse cenário, né, dessa cena com a mulher samaritana nesse contexto? O que eu escondo me assombra, o que eu revelo me cura. O que eu escondo me assombra, o que eu revelo me cura. Em Jesus nós somos inteiros. Não há porção nossa que possamos lhe ocultar. E ainda assim, não há nada em nós que nos prive de sermos acolhidos por Ele. Então, muitas vezes a gente cresce se sentindo indigno desse amor. Tem dia que a gente olha para a gente, eu não sei vocês, mas tem momentos que eu olho para mim e só me lembro das reações negativas que eu tive quando era mais jovem, as intempestividades, existe isso, não é? E aí você fica se culpando, e aí você vai, né? Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fui assim, não é? E a gente começa a pensar que a gente não é digno desse amor e a gente se afasta de Jesus, porque a gente tem vergonha dele, né? A gente acha que Jesus vai se escandalizar com quem nós somos. Quanta infantilidade. Quando a gente pensa isso, na realidade a gente está projetando em Jesus o nosso autodesprezo, o nosso autodesamor, as nossas carências. É importante ficar claro cada vez mais que Jesus não espera que nenhum de nós seja iluminado para que ele comece a nos amar. Jesus nos ama e é a partir desse amor que a gente se nutre, que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente amadurece. E partindo agora para a nossa quarta passagem, que é em Lucas, no capítulo 5, versículos 8 e 10. Pulamos o 9, tá, gente? Então, nessa situação é a pesca maravilhosa, não é? Então, tudo aconteceu. Pedro ali, enquanto Simão ainda, se dirige a Jesus e diz o seguinte: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. E Jesus rebate: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Gente, pensando em acolhimento, vocês entenderam que Pedro reconheceu as suas falhas com essa fala, não foi? Ele disse, eu sou pecador, não vem para mim não, eu não sou bonzinho não. E a gente percebeu também que Jesus não negou o que Pedro falou, não foi? Porque muitas vezes a gente pensa que para acolher uma criança que fez uma arte, por exemplo, vamos dar um exemplo banal, não é? A gente pensa que acolher é passar a mão na cabeça, né? E dizer, não, Pedro, Simão, você não é pecador não, meu filho. Você é maravilhoso, isso aí é intriga da imposição. Pense nisso não. De jeito nenhum. Jesus ouviu, em claro e bom som, acolheu aquilo que Pedro reconheceu de si. E o que foi que Jesus fez? Encorajou, né? Estimulou, confiou. Não temas, bola para frente, levanta a cabeça. A vida é processo. Então isso tudo é por conta do amor. Jesus nos ama e nos ama com muita, infinita misericórdia. E é importante que a gente tenha sempre esse entendimento desse acolhimento que é sem preço, que é sem condições, que é incondicional. E aí, minha gente,
quando a gente passeia, né, faz um sobrevoo agora sobre essas 4 passagens, a gente percebe que para cada pessoa, Jesus acolhe de um jeito único, né? Então, para cada um de nós, vai existir um acolhimento que é só nosso, que é só feito para a gente. E é importante a gente ter em mente isso aqui, ó. Jesus não quer perfeição antes do acolhimento. Ele acolhe primeiro e é esse amor que regenera. E aí tudo bem, a gente passeou pelo Evangelho, certo, maravilhoso. Mas e daí? Como é que eu coloco isso na minha vida? Qual é a aplicabilidade disso no meu dia a dia? Então a gente faz uma pergunta, que é essa aqui, ó. Em que parte do processo de acolhimento eu estou com Jesus? Aonde é que eu estou? Será que eu estou que nem a mulher do poço, a samaritana, menino recusando tudo que me oferece, rechaçando tudo, nada presta? Será que eu estou que nem Simão Pedro naquele momento, reconhecendo que é bom, né? Mas aí Eva me chama para um trabalho na casa, eu digo, não, Eva, venha não. Eu sei que é bom, mas eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Olha, eu não sou bom o suficiente ainda, não posso. Ou será que eu estou precisando só de um toquezinho, um empurrãozinho para me refazer, para me reestruturar? Ou ainda, será que eu estou precisando tomar coragem, pegar o ímpeto, sair correndo em busca de Jesus na minha vida? São perguntas, gente, que cada um de nós é que vai poder responder para a gente mesmo. O mais importante é a gente pensar o seguinte, que não importa se você dá uma resposta clara, confusa, não sabe. O importante é você saber que nós estamos a um pensamento de Jesus. É um pensamento. E outra coisa que é importante também a gente saber é que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Já ouviram isso? E se a gente tem isso em mente, a gente vê que o acolhimento de Jesus não está apenas em palavras timbradas no papel da Bíblia ou do Evangelho, não. O acolhimento de Jesus está lá, sim, para a gente estudar, aprender, se espelhar, né, modelar. Mas o acolhimento dele se faz através das pessoas do nosso convívio, através de quem está no nosso caminho, à nossa volta. E com isso, a gente vê essa frase aí, ó. Cristo caminha até nós através da humanidade. Tem momentos em que a gente espera um carro alegórico, né? Um sinal do céu espalhafatoso. Mas Jesus, ele nos acolhe de maneira silenciosa, de maneira humana, na simplicidade do dia a dia. As mãos que tocaram o leproso naquela cena continuam tocando até hoje. Só que elas continuam tocando através das mãos de tantos trabalhadores do Viana, por exemplo, de tantos hospitais, né? De tantas outras instituições que fazem tanto por tanta gente. Quando uma pessoa nos escuta, sem julgamento, sem esperar a gente se calar para dar o bote, para fazer um comentário ferino, para nos arrancar o chão, quando nos escuta com abertura, é Jesus quem está nos ouvindo ali. Quando uma palavra chega, no momento necessitado, apropriado para cada um de nós, providencial, foi Jesus que se aproximou, né? Então, o acolhimento do Cristo, ele se faz através da nossa humanidade. Ah, mas tem tanta coisa ruim acontecendo? Tem, infelizmente tem. Mas tem muito mais coisa boa acontecendo e que não é noticiado. O mal não é a regra. Vamos pensar assim, se estamos a caminho de um mundo de regeneração, passemos a ver o mal como uma exceção, a partir de agora. E nos espelhemos nisso, né? Para isso é importante a gente ter um coração aberto, e me lembra muito aquela frase de Paulo, quando ele diz, desperta, ó tu que dormes. Então precisamos acordar
para isso. A presença dele é real em nosso viver. E eu escolhi essa imagem aí de Jesus sentado por sobre uma pedra, mãos unidas em uma prece, porque eu queria convidar a todos vocês agora a uma breve, prometo que é breve, uma breve reflexão. Uma reflexão para que a gente veja Jesus presente nos rostos das pessoas que a gente ama. Então, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode fechar os seus olhos um pouco, respirar, respire fundo e traga à sua mente agora o rosto daquela pessoa que marcou a sua vida com amor. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, um professor, um médico, encarnado, desencarnado, não importa. Pense nessa pessoa agora. Lembre do rosto, da voz. Lembre do sorriso. Lembre da risada. Lembre do abraço. Lembre da presença que muitas vezes em silêncio te sustentou. Essa pessoa era o acolhimento do Cristo chegando até você. Essas pessoas são o cuidado de Deus em formato de gente na nossa vida. E não podemos nunca negligenciar isso. Então eu convido a todos aqui, a quem se sentir à vontade, repetir comigo a seguinte frase. Obrigada, Jesus, por teres se aproximado de mim através desses irmãos. Obrigada, Senhor. Podemos abrir os nossos olhos e mais uma vez frisar. O acolhimento do Cristo continua presente. Jesus caminha por entre nós através dos irmãos de caminhada. Mas é necessário que a gente perca o medo dessa aproximação para com Ele. Perca a vergonha, que a gente não se limite. Porque Ele nos prometeu que nenhuma ovelha estaria perdida, não foi isso? E Ele está atento, Ele está amoroso, Ele está vigilante. Cabe a cada um de nós reconhecê-lo nos encontros milagrosos do dia a dia que a gente tem em sociedade, quando a gente menos espera, nas mensagens que a gente recebe quando a gente mais precisa. Por isso, gente, que o nosso título de hoje foi Deixe-se acolher. Porque Jesus, ele quer sempre nos acolher. Isso é fato. Só que como eu falei que Jesus é uma figura elegante, não é? Ele é elegante. Uma pessoa elegante não vai arrombar a sua porta. Uma pessoa elegante não vai forçar a entrada. Ele vai chamar. Ele vai te esperar. Mas quem tem que fazer esse movimento que é assim, pessoal, sincero e intransferível, é cada um de nós. É esse movimento que a gente precisa colocar em prática. E aí a gente pensa o seguinte, ok, eu quero me deixar acolher. Mas a gente pensa muitas vezes que esse deixar-se acolher tem a ver com vulnerabilidade. E a gente associa muito vulnerabilidade com fraqueza, não é? E eu queria rapidamente mostrar a vocês o trabalho dessa pesquisadora americana chamada Brené Brown, que ela pesquisa comportamento humano. E um dos pontos que ela trabalha é justamente esse, o da vulnerabilidade. Ela diz que cada vez mais as sociedades estão mais intolerantes com relação a esse tema, não é? E ela pensa o seguinte, porque a gente vê só um lado da moeda. Se a gente está, de fato, mais vulnerável, a gente sente mais medo, ansiedade, vergonha, né? Por outro lado, se a gente se coloca como vulnerável no sentido da gente entender que temos as nossas precariedades,
que temos as nossas necessidades, né? Nós também nos colocamos receptivos, de mãos abertas, para acolhermos o quê? Alegria, amor, pertencimento, criatividade e fé. E aí ela se pergunta o seguinte, então tá, como abraçar a nossa vulnerabilidade? Porque se a gente diz que a gente tem uma fé raciocinada, né? Não é só a fé que tem que ser raciocinada, é o caminhar, é o viver. Minha mãe tem uma frase que é assim, não pode ser alavantu. Já ouviram isso? Viver alavantu. Para a gente não viver alavantu e abraçar a nossa vulnerabilidade, ela recomenda o seguinte, pratique a gratidão. Ela diz que muitas vezes a gente é muito grato quando coisas extraordinárias acontecem. Você ganhou uma Ferrari no seu Natal, aí você agradece. Você ganhou a Mega Sena da virada, aí você dá um obrigado também, não é? Mas ela fala que a gente precisa praticar a gratidão para a simplicidade da vida. Que a gente precisa reconhecer que acordar de manhã já é um verdadeiro presente. Que a gente passar o dia inteiro para cima e para baixo, resolvendo coisa nesse trânsito louco e conseguir voltar para casa inteiro em um único pedaço, precisa ser agradecido também, não é? Então, pratiquemos a gratidão na simplicidade do dia a dia. Uma outra coisa que ela recomenda é ter coragem. Coragem para a gente olhar para a gente mesmo, reconhecer de novo as nossas necessidades, nossas precariedades, né? Para que a gente busque saná-las, né? Trabalhá-las. Como? Tendo compaixão. Porque, mais uma vez, perceber que eu sou precária, que eu tenho necessidades e continuar sempre na culpa não vai me beneficiar em nada. Então, se eu tenho compaixão para comigo mesma, eu consigo ser compassiva com os outros. Perceber que o outro também não é perfeito, assim como eu. Resultando em conexão. Se eu me permito a tudo isso, eu consigo me conectar com as pessoas de maneira mais honesta, sem tantos disfarces. E aí, com toda essa salada pronta, a gente se abre para se sentir acolhido, não é? Muitas vezes a gente pensa que estender a mão para o acolhimento é mais fácil do que estender a mão para receber o acolhimento. É ou não é? Só que a gente precisa fazer esse exercício de desenvolver esses gestos de amor para com a gente mesmo e de confiança. Confiança no outro, confiança no mundo, confiança na vida. Então aqui a gente vai ver 5 formas de nos sentirmos acolhidos. Detalhe que a gente já viu tudo, né? É um spoiler. Então, a primeira forma de se sentir acolhido é o toque respeitoso. Lembra do leproso? O corpo da gente fala, a gente vibra, a gente transmite energia. Então, se alguém nos toca com respeito, uma mão no ombro, um abraço acolhedor, isso nos socorre em momentos muito agitados. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se eu pedir para se lembrar de um momento em que alguém lhe abraçou, quando você mais precisava, você vai se lembrar. Lembraram? Ajudou? Fez diferença, não foi? Então, toque respeitoso é uma forma da gente se sentir bem recebido. 2, busque acolhimento com fé e determinação. Assim como a mulher hemorrágica. Ela teve fé, mas ela não ficou sentada esperando a coisa acontecer. Ela se colocou em movimento e foi atrás. É que nem aquela música do Geraldo Vandré, não é? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é? Então, busquemos, façamos os nossos movimentos para o nosso amparo. 3, permita-se se desconstruir em um diálogo honesto, como a mulher samaritana fez. Muitas vezes a gente nem precisa de respostas elaboradas, a gente só precisa falar. Só que a gente precisa saber para quem falar. Ela soube para quem falar naquele momento, né? Para Jesus. Que nós busquemos alguém da nossa confiança, no atendimento fraterno numa casa espírita, um amigo em quem a gente confia, né? Um psicólogo, um psiquiatra, mas que a gente não fique arrastando o mundo com o dente pelas costas, sofrendo sozinho,
sem buscar um diálogo claro que nos elucide. 4. Aceite o chamado de quem acredita em você, como Simão fez, né? Simão Pedro não acreditava nele, mas Jesus sim, Jesus acreditou. Então, muitas vezes, as pessoas nos chamam para um trabalho, seja ele qual for, né? Para um evento que vai ser, que vai te ajudar, que vai te trazer entendimento. E a gente não quer, não, isso não é para mim, né? Não, eu não tenho essa capacidade de acompanhar isso. Tudo bem que você não acredita em você, tudo bem entre aspas, né? Mas dê um crédito a quem acredita em você, vá por essa pessoa, porque muitas vezes a gente pode se surpreender com a gente mesmo, com capacidades que estão escondidas em nós e que a gente nem sabe que existem. E por último, e o mais importante, permita-se acolher a si mesmo. Quando a gente tem gestos de alto amor, a gente tem gestos revolucionários, porque se a gente cuida da gente mesmo, aí então a gente consegue cuidar do entorno, né? Então, acolhimento não é fraqueza. Acolhimento é ponte, é encontro, é recomeço. E para concluir, gente, já que eu falei que Jesus nos acolhe nas sutilezas, né? Nos acolhe através da humanidade que nos cerca, então eu vou contar um caso rápido para vocês e recente. Essa que está aí nesse papel, que é cor-de-rosa, não dá para perceber, desenhada a lápis por uma criança de 9 anos de idade, sou eu. Perceberam? Parece comigo. Então, ela me desenhou da melhor forma que ela conseguiu, né? Colocou um olho grande ali, colocou uma bata que eu uso no trabalho, as calças, as mãos para trás, um sorrisinho, né? E, pois bem, qual é o contexto dessa situação? Para quem não sabe, eu sou professora. Professor, no final de semestre, ele não sabe mais nem o seu CPF, né? Ele não sabe o nome dele, onde ele mora, o que ele quer, onde ele vive. Ele não sabe de nada. É que nem aquele Globo Repórter, né? Onde mora, onde vive. Ele não sabe. E aí eu estava passando por um dia bem atribulado, emocionalmente, com pensamentos muito intrusivos. E pensando, vira e mexe a mesma coisa. Mas será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Mas será que eu estou no trabalho que eu devia estar? Mas será, meu Deus, que eu estou fazendo do jeito que era para fazer? Será que eu estou contribuindo com alguma coisa? E será, e será, e será? E fui levando, tocando o bonde assim, o dia todo, e com esses pensamentos que não me deixavam sossegada. Além da falta de energia, além da voz falhando, além de tudo que vocês podem imaginar. Chego na última aula do dia, na última turma do dia, que são de crianças de 9 anos de idade. E essa criança, uma menina de 9 anos, me vê, sai correndo, com um sorriso de orelha a orelha, me abraça com tanta força que eu nem sabia que ela tinha aquela força toda. Quando ela me soltou, me mostrou esse desenho e disse: tia, para você, eu que fiz. Eu achei lindo na hora. Eu achei acolhedor, eu achei doce, eu achei fofo. Aquilo me reenergizou naquele momento. Eu agradeci e toco o baile. A aula que segue. Só depois, em retrospectiva, chegando em casa, é que eu fui olhar para esses papéis, dei de cara com esse desenho novamente. E eu pensei, mas olha só as sutilezas da espiritualidade que trabalha para Jesus. Depois que você passa um dia inteiro em uma situação emocional não muito positiva, você é recebido por Jesus através de um desenho que uma criança faz com toda alegria e amor para você. Então, quando eu olhei isso com esse pensamento, com essa análise, eu percebi que Jesus me acolheu ali. Eu percebi que ali eu fui refeita. E é importante a gente ter sempre isso em mente. Manter essa reflexão. Que Jesus, ele nos acolhe nos silêncios. Ele não nos acolhe com barulhos externos.
Ele nos acolhe com um sorriso de um amigo, com um desenho no papel como esse, né? Com uma mensagem que a gente recebe. Agora a gente precisa ter olhos de ver, né? Então, com isso, gente, a gente precisa compreender, não é nem entender, é compreender que Jesus nos acolhe nos detalhes. E eu quero encerrar com uma provocação para todos nós, para que a gente se pergunte o seguinte: quantos passos ele ainda precisa dar para você se deixar acolher? Obrigada pela escuta amiga e viva Jesus sempre.